Olha só, Josias, olha só que honra a gente vai receber no estúdio aqui, ó. Ele já está aqui, ó. Ele que vem sempre pela telinha. Primeira vez aqui. Para divulgar. Ah, vou te dar um abraço. Seja muito bem-vindo. boa. Ó o mineiro Obrigado. aqui. Ó o mineiro que chegou por aqui. Eu só não trouxe queijo, viu, gente? Só não trouxe nem pão de Mas queijo, nem trouxe nada? livro. Não, hoje não, na próxima vez eu trago. Tudo bem, você acabou? Tem Josias. Tudo bem, Fabiola? Tudo bom. Ele está nessa leva de lançar livros pelo Brasil afora e hoje é dia de São Paulo, para quem estiver por aqui, lançamento do livro em São Paulo. Mas já que a gente está com um cientista político que faz pesquisa para tudo quanto é lado, queria até saber. Hoje é um dia quentíssimo na política brasileira. Felipe Nunes conosco aqui, ele que é o diretor da Quest e que analisa muito a política. Como é que você viu esse cenário hoje? Glauber Braga foi, de certa maneira, salvo com uma punição, foi correto, não foi? Zambelli, salva, não foi caçada. Grandes turbulências. Eu estava aqui, então primeiro, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Legal estar aqui, estou sempre em vídeo, né? Então prazer estar aqui mesmo com vocês. Eu quase não chegava, gente, porque eu estava em Brasília ontem lançando o livro, essa ventania quase me pegou. Eu estou vendo o noticiário que vocês estão dando aqui do aeroporto. Consegui chegar, graças a Deus, para lançar o Brasil no Espelho hoje aqui em São Paulo. Fabiola, eu estava em Brasília ontem, então eu estava vivendo o clima quentíssimo que a gente viu lá, né? E assim, o que me parece, né? Parece que o Congresso Nacional entrou num modo de construir um grande acordo, né? Para, de alguma maneira, conseguir estabilizar os problemas internos que ele tem. Você tem pressão externa do Flávio Bolsonaro, candidato. Você tem os partidos tentando, de alguma maneira, se articular em torno da ideia de quem vai ser, né, esse nome da oposição. E, no meio disso, uma série de deputados sofrendo aí possíveis punições. Eu acho que ontem o que a gente viu lá foi, pelo menos, né, do ponto de vista da Câmara, esse acordão sendo construído. Vamos ver como é que isso se mantém ao longo do tempo. O Felipe está aqui para lançar o livro Brasil no Espelho. Eu acho muito interessante porque dá para a gente colocar tudo nesse balaio quando a gente fala Brasil no Espelho. A gente que se olha no espelho para se entender. Como é que a gente faz se o Brasil inteiro se olhar no espelho? Esse é o objetivo do livro do Felipe Nunes e que é muito atual e mostra a nossa realidade. Ele faz um retrato do brasileiro contemporâneo, né? Baseado nessa pesquisa, foram 10 mil pessoas ouvidas. Em 2023, é o maior levantamento já feito pela Quest sobre ideias, crenças, né? Desde a onda de protestos de 2013, o país vive um período de transtornos sociais, políticas, culturais. E essa obra do Felipe revela um Brasil que tem fé, família, conservadora, empreendedora, orgulhoso, mas ao mesmo tempo é muito inseguro, é ressentido, né? Felipe, é muito interessante ao ler o seu livro, né, quando a gente pensa que no Brasil, né, e no brasileiro em geral, a imagem que a gente faz é justamente de um povo muito disposto, a gente acredita no outro, a gente quer colaborar, a gente tem essa coisa, o brasileiro e tudo mais. Mas a sua pesquisa e o seu livro mostra um pouco o contrário. O brasileiro ele é desconfiado e até do vizinho, do parente. É isso mesmo, né? Como é que você chegou a essa conclusão? O que isso revela da nossa sociedade? O brasileiro mudou ou ele sempre foi assim? Então, esse é, de fato, um dos grandes achados do livro. Este livro é feito a partir de uma pesquisa, como você muito bem disse, a maior pesquisa já feita sobre valores, atitudes e identidades do Brasil. Uma pesquisa encomendada pela Globo. A Globo está acostumada a fazer pesquisa para entender o Brasil. Essa é uma das pesquisas feitas e a gente, né, discutiu sobre a importância de tornar esse dado público, fazer com que todo mundo pudesse ter acesso a esse dado. Então, estou muito feliz de poder divulgar essas informações, porque esse é um livro, Fabiola, para fazer a gente pensar. Estamos chegando no fim do ano, Natal, Réveillon, e o livro está lançado nesse momento de propósito. Agora é hora de parar, de fazer planos para 26, olhar para o passado. E o que a gente descobre no livro é que o brasileiro, quando para e olha no espelho, ele não necessariamente se reconhece. As rugas, né, o cabelo, o tempo está passando e não necessariamente ele está olhando para si e está se identificando. Por quê, Fabiola? Tem muitas transformações acontecendo no Brasil nesses últimos 10 anos. São transformações profundas que estão impactando os nossos valores. Primeiro, a transição religiosa.
O Brasil passou por uma rapidíssima evolução na dimensão de deixar de ser só católico e passar a ser um país que tem católicos, evangélicos e muita gente que não pratica religião, mas tem fé. Isso é muito importante. 2, a transição demográfica. O Brasil passou por um envelhecimento muito rápido. Nenhum país do mundo teve taxa de natalidade caindo com a mesma velocidade que o Brasil. Isso está impactando o mercado de trabalho, isso está impactando o mercado de consumo, as demandas de políticas públicas estão mudando por conta dessa transição demográfica. E terceiro, a transição informacional. Estamos aqui no All News, né? Um canal surgido nessa nova onda, né? De comunicação, com muita credibilidade, com muita legitimidade, falando para diversos públicos, mas numa outra dinâmica. Então, quando você mistura, saca, a transição religiosa, a transição demográfica e a transição informacional, você dá espaço para um outro Brasil aparecer. Esse Brasil conservador, que tem fé, que acredita, né, que tem na família um elo importante, mas é muito desconfiado. E foi o que você me perguntou, Fabiola. Por que essa desconfiança? Porque a gente sabe, na ciência política, quanto mais instabilidade um povo tem, quanto mais volatilidade esse povo vive, mais ele desconfia nas relações uns dos outros. Você nunca sabe o que o outro vai te entregar, você nunca sabe como é que vai se dar a relação comercial, a relação afetiva. Isso produz desconfiança geral. É uma dor, inclusive, né? Essa desconfiança é um pouco de dor, né? É muita dor. É muita dor. E essa dor traduzida no dia a dia, ela aumenta o que a gente chama de custo transacional. Você está sempre olhando para o outro, Fabiola, com aquele ar de será que é um golpe? Será que vai vir uma sacanagem? Será que vai vir alguma coisa errada ali no meio? A gente tem que atuar, e esse é um dos grandes recados do Brasil no Espelho. O livro está escrito para a gente pensar o Brasil, e assim, eu até digo, talvez esse não seja o Brasil que eu gostaria. Quando você olha, pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que lê o livro e adora, tem gente que lê o livro e odeia. E eu não escrevi o livro sobre o Brasil que eu quero, eu escrevi um livro sobre o Brasil que eu enxergo, para que a gente pense se é isso mesmo que a gente quer daqui para frente. Felipe, antes de mais nada, é prazer ter você aqui com a gente, né? Parabéns pelo lançamento do livro. Como é que você apresenta, o que você descobriu com relação àquele grupo que não está nem polarizado à direita, nem polarizado à esquerda, que não está nem com o bolsonarismo, nem com o petismo? O que quer esse grupo? O que deseja esse grupo? Que é um grupo que define eleições, né? Exatamente. Essa é uma ótima pergunta, saca? Pelo seguinte, você acompanha, sabe? Eu publiquei há 2 anos o Biografia do Abismo, com o jornalista Thomas Trauman, em que a gente analisa a dinâmica da polarização brasileira. Esse livro, eu diria, é um aprofundamento daquele outro. Por quê? Porque aqui, com 10 mil entrevistas, eu consigo mostrar quais são os grupos que estão calcificados. Então, você tem o militante de esquerda, a classe DIE e os progressistas que estão calcificados do lado do Lula. Esses vão votar no Lula, no projeto do PT, no ano que vem. Você tem um outro grupo, que são os conservadores cristãos, o agro, os empresários e a extrema-direita, que juntos vão com certeza votar contra o projeto do PT, independentemente do candidato, e sobram 2 segmentos que são muito importantes e que vão definir o processo eleitoral. Os liberais sociais e os empreendedores individuais. E o que é importante para esses 2 grupos? Primeiro, eles são grupos pragmáticos. Eles estão preocupados com o dia a dia, com o funcionamento da economia, com o funcionamento do Estado, com o tipo de entrega que o Estado é capaz de fazer. Os 2 reconhecem o peso dos privilégios do Estado. Os 2 estão preocupados com violência, porque eles vivem, né, a dinâmica da violência urbana com muita intensidade, e eles estão preocupados com o bem-estar econômico. Então, economia, violência e os privilégios, eu diria, são os 3 grandes temas que pegam esses 2. Josias, vai lá. Felipe, numa eleição, a escolha do candidato não é à la carte, né? O eleitor é obrigado a escolher o que está no buffet da urna, né? E as suas pesquisas da Quest, têm mostrado que não há um candidato dos sonhos aí, né? Entre essas iguarias que os partidos estão tentando oferecer na próxima sucessão presidencial. De novo, em vez de escolher o candidato da preferência, aquele pedaço do eleitorado a que você se referia agora, aquele que vai decidir a eleição, vai votar na base do não, né? Esse aqui não, eu não quero esse, vou rejeitar aquele, então você acaba escolhendo pela
pela rejeição e não pela preferência, né? Quando você observa esse livro que você escreveu, O Brasil que está refletido nesse espelho, ele está sendo atendido? Porque dá a impressão de que quem se elege nessa base da escolha pelo não, pela rejeição, acaba governando por 1/3 do eleitorado, aquele que prefere o candidato, negligencia. Esse Brasil que está no seu espelho, você acha que ele está sendo atendido? Não, Josias. Na média, o eleitor brasileiro está cansado, o eleitor brasileiro está exausto e ele não acha que os governos estão dando conta de suas principais demandas, né? É claro que existem grupos que melhoraram de vida, que reconhecem no governo um papel importante. Tem um outro que está muito revoltado porque não concorda com o valor, com a identidade, com aquilo que pensa esse governo. Então, você tem, né, quem está apaixonado e quem está com ódio desse governo. Você tem aqueles que estão apaixonados e têm ódio do antigo governo, mas a maior parte dos brasileiros não se sente representado e mais, não se sente contemplado pelo status quo. É por isso que temas como o imposto de renda, a escala 6x1 e agora, mais recentemente, a discussão sobre o transporte público nas grandes cidades, junto com a violência, Josias, na minha visão, são temas fundamentais se a gente quiser entender a eleição do ano que vem. Ó, eu vou estar lá às 7 horas da noite. Você vai mesmo? É óbvio que eu vou, deixa eu ver. Ó, eu vou comprar lá, porque eu ainda não tenho um guia para entender o Brasil e os brasileiros da Globo Livros. Tá aí, ó, Felipe Nunes, 7 horas da noite, na livraria da Fradique Coutinho, da Vila, né? Da Vila, Fradique Coutinho, estão todos convidados. Não deixem o professor sozinho. Josias, Saca e Fabíola estão super convidados. Eu acho que vai bombar de gente lá, de jornalista, de professor, de todo mundo, para a gente ver o Brasil no espelho. Somos nós aqui, todo mundo aqui. Felipe, parabéns. Muito legal o trabalho que você faz para que a gente possa se entender, mesmo com essa dor que nos causa essa política brasileira. Mas a gente está junto, olha lá.